Bom dia, Rian. Bom dia. Quem mais se juntou a nós? Acho que Mariana. Esperando o pessoal. Acaba de acordar, deve ser. Eu acabei de acordar? Isso, bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Tô com cara de que acabou de acordar, isso? Aham. Verdade, não faz tanto tempo assim. Né? Por que eu vou acordar às 3 da manhã, sendo que o compromisso com vocês é 8h55? Bom dia, Camille. Tudo certinho? Bom dia, Pro. Tudo? Desculpa chegar atrasada. Eu tava na aula Não, de história. vocês podem. Vocês têm crédito comigo. Bom dia, Luzmi. Não é pra rir, é verdade. Eu sou sincero, vocês dão risada comigo. Ai, ai, ai. Pessoalzinho, ó, a aula de hoje não é um conteúdo muito complexo. É classificação de reações inorgânicas. Não é classificação de reações inorgânicas. Aqui, ó, só para dizer, né? Reações químicas são fenômenos que as substâncias são mudadas. Isso, pessoal, papo sério. Tinha um colega meu que se formou na faculdade, não formou professor de química, se formou químico. Ele achava que quando você fervia a água, ela se transformava em gás oxigênio e gás hidrogênio. Isso é correto, pessoal? Não, né? Não, né? Não. Quando você ferve a água, você só muda o estado físico da água, né? Ela passa para gasosa. Mas ela continua sendo água. É uma transformação física. Transformação química é quando as substâncias finais são diferentes das iniciais. Então, os produtos são diferentes dos reagentes. Aí, para isso, você tem que ter quebra das ligações dos reagentes e formação de novas ligações dos produtos. Na prática, você tem um rearranjo. Sabe quando você brinca de Lego? A reação química é mais ou menos brincando com Lego. Só que as pecinhas aqui são os átomos. Tá? Você muda a maneira com que os átomos estão conectados. Tá bom? Bom dia, Matheus. E aí a gente tem 4 tipos de reações químicas, reações inorgânicas, né? Claro que as reações orgânicas a gente viu lá no começo do ano, existe uma infinidade, né? Mas as reações inorgânicas são de 4 tipos, tá? O primeiro deles, síntese.
Aqui é uma reação de tipo de síntese. Vários reagentes se juntam formando um único produto. Tá? Beleza? Vários reagentes formam um único produto. Reação de síntese. Tá? Síntese total é quando os reagentes são substâncias simples, como aqui os dois primeiros exemplos, formados por um único elemento. Os reagentes formando uma substância só, produto. Síntese parcial é quando algum dos reagentes já é uma substância composta, como aqui no terceiro caso, que envolve água, que é uma substância composta. Beleza, pessoal? Tranquilinha a reação de síntese, né? Tranquilo. Professor, Pois não. só uma dúvida que não é referente ao conteúdo. As aulas já dessa semana já é referente ao quarto bimestre ou é a partir da semana que vem? Quarto. Ontem começou o quarto trimestre. Ah, beleza. Tá? Desculpa, eu acho que eu não informei, mas ontem começou o quarto trimestre. Aí vai a cargo. Tipo, eu tô com conteúdo em dia. Vai de como cada professor tá. Eu tô com conteúdo em dia, então o meu tá ok. Eu não sei se os outros professores estão em dia, estão atrasados, estão adiantados. Isso varia de cada... A questão do livro varia de cada professor. Mas o bimestre em si, ontem começou o quarto bimestre. Tá bom? Perdão não ter falado antes. Isso aqui é o módulo 11 já, tá bom? Galerinha, que tal? Reações de análise. Tá, primeiro aqui, ó, síntese também é chamado de adição, tá? E é fácil guardar adição. O que é adição, lembra? Lá da matemática. Soma. Uma soma, né? Concorda comigo? A reação de síntese tem a soma dos reagentes, tá? Reações de decomposição ou análise. É o contrário de síntese, tá? Se na de síntese nós tínhamos vários reagentes formando um único produto, a decomposição é o contrário. É um único reagente formando vários produtos, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos embaixo. A decomposição da água, pela eletricidade, nesse caso, a eletrólise. A decomposição da água oxigenada pela luz, a fotólise, e a decomposição do carbonato de cálcio, calcário, por aquecimento, que é a pirólise. Beleza, pessoal? Então, olha, um único reagente formando vários produtos. Como a gente viu no final do ano passado, a água pode sofrer essa reação por eletrólise, tá? Que é pela eletricidade. A água oxigenada, pessoal, já parava para pensar que a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, assim como a água sanitária, você só encontra eles em frascos opacos? O frasco nunca é transparente? Já pararam para pensar nisso? É pelo seguinte, porque se você colocar água oxigenada num frasco transparente, vai ocorrer essa reação aqui, ó. O contato com a luz vai ter a reação de degradação da água oxigenada. É a mesma coisa parecida com a água sanitária, o hipoclorito de sódio. Se ele ficar em contato com a luz, ele sofre fotólise também. E aqui o carbonato de cálcio, que sofre pirólise, que é aquecimento. Se aquece o carbonato de cálcio, ele vira óxido de cálcio e CO2. Tá? É uma reação de decomposição por aquecimento, que é chamado pirólise. Tá? Aqui tem os nomes aqui que significa cada um delas. Tá? Pessoal, só citando, quando tem o carbonato na estrutura, gera gás carbônico, ou bicarbonato também. Por isso que o eno, por exemplo, se você tomar um cubinho de eno, né? O que acontece quando você coloca eno em água? Não borbulha? Essa borbulha aí é por causa desse CO2 liberado aqui, tá? Esse gás carbônico liberado. Assim como ano passado vocês lembram quando eu fiz uma reação na sala que enchia uma bexiga, na época de cinética. Coloquei uns frasquinhos assim, coloquei na boquinha uma bexiga e essa bexiga enchia. A reação lá era uma reação de decomposição e liberava CO2, gás carbônico. Tá bom? Bonitinho, né? Duas até aqui, pessoal. Reações de deslocamento ou simples troca. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Nessa reação, você sempre vai ser uma substância simples reagindo com uma composta, tá? Como colocado aqui. E aí essa substância, e isso vai gerar ou uma nova substância composta
e uma substância e uma nova substância simples, tá? Como o primeiro caso aqui, ó, A mais B formando AC mais B. Então, olha, a gente fala que o A substituiu o B, tá? Porque, olha, era o casalzinho... O raciocínio que eu uso é assim, ó. Imagine que você tem uma pessoa solteira aqui, que é o A. E você tem o casalzinho, que é o B e o C. O que que o A fez? Vem aqui no meio e faz? Entra e bagunça o casal. E separa o casal, formando um novo casalzinho e uma nova substância solteira. Tá? Eu digo que isso aqui o A é como se fosse um amante. Ele vem aqui, substitui alguém do casal. Beleza? Reação de substituição. Meu casal. Espero que não leve a mal, mas é a realidade, né? Muito acontece na realidade. Então, ó, BC é um casalzinho e aí um dos componentes é substituído. Esse tipo de reação sempre vai ser isso. É uma substância simples reagindo com uma composta. E olha, com o produto a gente tem uma outra substância simples e uma outra substância simples e uma reação composta, tá? Mais pra frente eu explico para você as condições para essas reações ocorrerem, bom? Beleza, pessoal, aqui exemplos, Na mais AgCl, o Na substitui o Ag, fica NaCl e o Ag sozinho. Essa reação aqui a gente faz muito, zinco mais HCl, o zinco substitui o hidrogênio. Não precisa ser necessariamente o primeiro aqui da substância composta. Quando o primeiro é substituído, é dito uma reação de simples troca ou deslocamento catiônica. Quando o ânion é substituído, como no último caso aqui, o cloro substitui o bromo. Tá? Então, olha, o cloro vem aqui no casalzinho e tira o bromo, fica CaCl2, tá? Que é uma nova substância composta e uma substância simples aqui do lado. Essa reação é do tipo também de simples troca, só que é aniônica. Beleza? Na prática, pessoal, as reações de simples troca, elas sempre vão ocorrer via oxidorredução. O que é uma oxidorredução? Uma reação que tem transferência de elétrons, tá? Por isso essas reações são muito estudadas, por exemplo, lá quando a gente estuda pilhas. Lembra que a gente estudou ano passado pilhas e baterias? Eu já nem lembro mais. A gente vai rever lá no final do bimestre, né? Lá no finalzinho do bimestre a gente vai ver. Elas sempre, aquelas reações lá são de simples troca. Sempre não, mas a maioria delas são reações aqui de simples troca. Porque todas elas envolvem transferência de elétron. Galerinha, e por último aqui o quarto tipo, que é reações de dupla troca. E aí o que acontece? Dupla troca, imagina dois casaizinhos. E aí que trocam de parceiros, tá? Então o A vem aqui, por exemplo, e substitui o C. Então era AB mais CD, forma o C, troca de lugar com o A, fica CB mais AD, tá bom? Como exemplo aqui, ó. Exemplo clássico de reações de dupla troca, pessoal, é a reação entre um ácido e uma base. Sempre vai ser dupla troca, tá? Que é o colocado aqui, ó. O magnésio está ligado à hidroxila e o hidrogênio está ligado ao cloro. O magnésio e o hidrogênio trocam de lugar. Fica Mg ligado ao Cl e o hidrogênio se liga ao H formando H2O. Aqui, ó, nesse caso, ácido clorídrico com bicarbonato de sódio, que é a reação que acontece quando você toma, lá no teu estômago quando você toma eno. O ácido clorídrico do teu estômago reagindo com o bicarbonato de sódio do eno. O hidrogênio troca de lugar com o sódio, o Na. Fica NaCl mais H2CO3, tá bom? E aí reações de alguns sais, dois sais aqui reagindo trocando de lugar. O Na trocando lugar com o Ba. Fica NaCl mais BaSO4. Belezinha, pessoal? Tudo certinho? Thierry, muito boa a sua presença aqui. Novos alunos se juntando a nós. Obrigada, professora. Voltei. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Galera, nessas reações de dupla troca, você não tem transferência de elétron. Não tem, tá? Que é o caso das reações de oxirredução. Pessoal, belezinha. Agora é o seguinte. Na prática, reações químicas não é só misturar os reagentes. Nada, não. Tem toda uma lógica para as reações ocorrerem. Não é simplesmente misturou que a reação vai ocorrer. E isso é bom. Porque se fosse assim,
Se não fosse assim, pessoal, né, nada na prática ia existir por um bom tempo. Por exemplo, você faz uma mesa, ela poder reagir em pouco tempo já deixa de existir mais. Nem nós íamos existir, porque as reações iam ocorrer constantemente. Então, tem toda uma lógica química envolvida nesse processo. Tá? As reações de síntese e decomposição, a gente não vai estudar o porquê, quando que elas ocorrem. Tá? O foco aqui só vai ser nas reações de dupla troca e simples troca. Tá? Quando que elas vão ocorrer? Pessoal, reações de deslocamento tem que ter, primeira coisa, tem que ter, as substâncias têm que estar em contato, elas têm que ter uma afinidade química entre elas. E a afinidade química, vocês sabem, né? Quando vocês vão lá, quando vocês olham um crush lá, né? Tem que ter uma afinidade química, senão a reação não ocorre. Então, não é simplesmente chegar e misturar, tá? Tem que ter uma afinidade química entre as substâncias, tá bom? Beleza? Então, olha, primeira coisa, tem que ter o contato e tem que ter uma afinidade química entre os reagentes. Segundo caso, pessoal, as reações são caracterizadas, a maioria, reatividade. Então, um dos elementos que está reagindo vai ter que ser mais reativo. Aquela substância simples da reação de simples troca tem que ser bastante reativa. Quais são as substâncias que são mais reativas aqui na tabela periódica? Dos metais, são o pessoal que está aqui no cantinho de baixo. São pessoas, esses aqui, eles têm elevada eletropositividade, tá? Então, eles são muito reativos. Esses metais aqui, por exemplo, em contato com a água, tem reações explosivas até, tá? Até inflamam, até pegam fogo, de tão reativo que eles são. E os outros, os ametais, os bastante reativos, são aqui do canto superior direito, que são bastante na prática, é uma junção de coisas, né? Mas são bastante eletronegativos, tá bom? Esses são os elementos que são mais reativos. Metais aqui embaixo, os ametais aqui no canto superior direito. Galera, a reatividade varia de cada elemento. E aí isso gera uma fila de reatividade. Vocês já viram falar de metais nobres? Já viram falar de metais nobres? Ninguém viu falar de metal nobre. O ouro, pessoal, não é um metal nobre? Metais nobres são aqueles, no caso, com mais valia, não sei. Basicamente isso. E eles são assim, são nobres porque eles não têm reatividade. Eles não reagem. E aí, na nossa fila de reatividade, eles estão aqui no finalzinho, ó. Ouro, platina, paládio, prata. Esses metais, eles não têm, eles são pouco reativos. Então, eles estão aqui no final da fila de reatividade. Tá? Lá na outra extremidade da fila estão os metais que são muito reativos. Pode ver lá, todo mundo lá é metal alcalino. Metal alcalino é reativo pra caramba, beleza? Então tem isso. Tem que para a reação química ocorrer, você tem que ter que a substância simples que está reagindo tem que ser mais reativa. O que eu estou dizendo com isso? E uma reação química aqui. Escolha um metal aqui, pessoal. Olha lá. Ferro. Ferro. Alguém fala outro metal agora. Ouro. Ouro. Ferro e ouro. O ouro consegue substituir o ferro numa reação de deslocamento? Vamos olhar aqui essa fila. O ferro é mais reativo que o ouro. Então, o ouro não consegue deslocar o ferro. Beleza, pessoal? Então, olha, para um metal deslocar o outro, esse metal que vai deslocar, ele tem que ser mais reativo, olhando nessa fila aqui. E aqui, ó, os metais nobres, eles são pouco reativos, então eles não conseguem deslocar nenhum outro. Beleza, pessoalzinho? Entenderam aqui? Beleza, professor. Agora, o contrário é válido. O ferro, por ser mais reativo, ele consegue deslocar o ouro, porque ele é mais reativo, tá? Tá aqui na fila de reatividade e ele tá mais à esquerda, tá bom? Olhando aqui, por exemplo, o césio, ele consegue deslocar todo mundo, porque ele é mais reativo que todo mundo. Tá? Nesse sentido aqui, ó, olha o que acontece. Essa reação do zinco com o cloreto de cobre. O zinco consegue deslocar o cobre,
Por quê? Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Vamos olhar a fila de reatividade aqui, ó. O zinco está aqui. Tá aparecendo meu cursor, né? O zinco está aqui e o cobre está aqui. O zinco é mais reativo que o cobre. Então, o zinco consegue substituir o cobre. Beleza? Mesma coisa ferro e hidrogênio. O ferro é mais reativo que o hidrogênio. Então, ele consegue substituir o hidrogênio. Tá bom? Agora, pessoal, essa reação aqui, por exemplo, não vai ocorrer. Por quê? Porque o cobre não é mais reativo que o ferro. Então, o cobre não vai conseguir substituir o ferro nessa possível reação de deslocamento. Belezinha? Beleza. Beleza. Tá? Para usar metais, a lógica é parecida também, tá? Os metais nobres, eles só conseguem reagir em condições muito enérgicas, que a gente fala, por exemplo, aqui com a mistura de ácido sulfúrico e ácido nítrico concentrado. Aí sim nisso você consegue ter reação. Tipo ouro, prata, nessa mistura aí eles conseguem reagir, porque é uma mistura forte pra caramba, tá bom? Muito forte. Tá? Então, daí consegue ter reação. Mas é que aí a condição é muito enérgica. Galerinha, por ametais. Cadê? Por ametais. Tem uma lógica também parecida. Na prática, nos ametais, quanto maior vai ser o caráter oxidante do ametal, a reação vai ocorrer. A fila de reatividade para os ametais é essa daqui. Quem são os mais reativos? São os elementos mais eletronegativos, tá? Que são esses aqui, ó, FON. Você pode ver que isso daqui é a ordem de eletronegatividade. FON, lembra que eu pedi para vocês guardarem pelo menos o FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio, eles são os mais eletronegativos. Outros, cloro, bromo, iodo, assim por diante, também são bastante eletronegativos. E aí a lógica é a mesma, tá? O flúor consegue substituir todos os outros ametais. Por quê? Porque ele é mais reativo. Ou a gente pega aqui o bromo, por exemplo. O bromo era mais reativo que o iodo, então ele consegue substituir o iodo. Mas o bromo não consegue substituir o cloro, porque o cloro é mais reativo que o bromo. Tá bom, pessoal? Todos esses aqui, eles têm tendência a receber elétrons. Tá? Nesses casos aqui, ó, flúor consegue deslocar o bromo. Como eu falei, o flúor é mais reativo que todo mundo, então ele consegue substituir todo mundo. O cloro é mais reativo que o iodo, então ele consegue deslocar o iodo. Já o iodo não consegue deslocar o bromo, porque, como eu falei, o bromo é mais reativo. Tá bom, pessoal? Beleza? Fala a verdade para mim. Você lembra esse conteúdo lá no primeiro ano ou não? Era meu conteúdo preferido. Não era nada difícil. Como... Não era. Só que lá no primeiro ano a gente não fala, não é falado essas condições, porque não é meio aprofundado pro primeiro ano, né? Mas assim, a gente tem que falar. Assim, questões de vestibular, algumas elas dão assim, elas pedem a classificação, mas algumas, às vezes, quando cai assim, eles dão um pedaço, pelo menos, da fila de reatividade e perguntam qual das reações ocorre, tá bom? Por isso que eu tô aqui, é passado isso. Galerinha, dupla troca. Para ocorrer reações de dupla troca, nós vamos ter essa aqui, ó. Dupla troca vai ocorrer entre dois sais, um sal mais um ácido, um sal mais uma base ou um ácido base, tá? Pessoal, as condições para reações químicas de dupla troca ocorrerem. Primeira delas, um dos produtos tem que ser menos solúvel, uma substância insolúvel, tá? Um sólido. Como no exemplo na mistura dessa reação aqui, essa reação é bem bacana de fazer, tá? Forma GCl sólida. Então, nesse caso, a reação ocorre. Como que eu falei, não é só misturar que a reação vai ocorrer. Tem uma lógica. Para a reação de dupla troca ocorrer, uma das substâncias formadas entre as condições, uma tem que ser menos solúvel, tá? Tem que formar um sólido, como nesse caso aqui, a GCl sólido. Misturei duas soluções, tá? E formou um sólido, então a reação ocorre. No segundo caso aqui, os produtos seriam substâncias solúveis e a reação não vai ocorrer, tá bom? Aqui, pessoal, um termo. Aqueles íons que não
participam da reação são chamados de íons espectadores, tá? É aqueles que não vão participar da reação. Nesse caso aqui, por exemplo, é o NaNO3, porque eles estão dissolvidos em água e eles vão continuar dissolvidos em água. Então, na prática, eles não participam da reação, tá? Então, eles são chamados de íons espectadores, tá? Porque, ó, NaNO3, NaCl, aquoso, significa que eles estão em forma de íons separados, tá? Quando faz a reação, esse NaNO3 continua dissolvido, então ele continua na forma de íons separadinhos. Como esses íons estão nos reagentes, nos produtos, eu consigo eliminar eles. Eles são íons espectadores, tá bom? Galerinha, isso aqui é só, não vai dar tempo de eu falar isso a fundo, mas é só para explicar isso, tá? Se lembrando que solubilidade, ácidos são solúveis, bases são as bases de metais alcalinos e do amônio são solúveis. E aí os sais tem as regrinhas aqui de solubilidade, né? Nitratos são solúveis, cloratos são solúveis, acetato, aí já começa, né? Acetatos menos o de prata e chumbo. Tinha um tempinho, dá uma olhadinha nisso depois, tá? Pessoal, outra condição para a reação química ocorrer é a formação de um gás, tá? Se formar gás, a reação de dupla troca ocorre, como nesses casos aqui, ó, NaCl mais ácido sulfúrico forma HCl, que é volátil, forma um gás. Então, a reação ocorre. No segundo caso aqui embaixo, não forma um gás, então essa reação química não ocorre, tá bom? Beleza? Reação de dupla troca, para ela ocorrer, tem que ter... Aqui tem quais são voláteis, tá? São três coisas, tá? Tem que formar um sólido, ou formar um gás, ou formar uma substância, nesse caso aqui é a terceira coisa, que não seja iônica, por exemplo, em água, tá? Ela seja uma substância molecular, que ela fique menos dissociada. Por exemplo, aqui a água líquida, ou formar um ácido fraco. Quando forma um ácido fraco, também a reação vai ocorrer, tá? Porque ela é favorável. Beleza, pessoal? Aqui eu tenho explicações mais bonitinhas, se você tiver tempo de olhar. Eu faço uma revisão em relação à força, tá bom, pessoal? Então, para a reação de dupla troca ocorrer, tem que formar um sólido, ou um gás, ou formar uma substância menos dissociada, como a água ou um ácido, uma base fraca, tá bom? Aí, pessoal, só vou passar dois exemplos aqui. Deixa eu ver que eles são. Nossa, falei rápido, né? Pessoalzinho, ó. Essas reações aqui, ó. Classifique as reações e dê o nome dos compostos em destaques corretos. Galera, a primeira reação, qual que é a classificação da primeira reação? Síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca? Se ainda estão aí, pessoal. Ai, ai, ai. Aí tá pensando, Olha, professor Rabi. Nós temos quantos reagentes aqui? 2, correto? 2 reagentes formando um produto. Isso aqui não é como se tivesse uma soma? Essa reação Adição. é adição. Ou síntese, né? Adição. Então, a primeira aqui é de adição. E aí, daí, adição, certo? Aqui ele está falando a correta. Então, olha, a gente já descobriu que é adição. Então, a letra A e D a gente já elimina, né? Tá? Porque ele falou A, D e também a C, porque a C ele fala que é a 3 que é de adição. Pessoal, a segunda aqui, ó, duas substâncias compostas reagindo e os parceirinhos são trocados. Era H2SO4, CaCO3. Perceba, o hidrogênio com o cálcio trocado de lugar. Essa reação é do quê? Dupla troca. Dupla troca. Então, a 2 é dupla troca. E aí a gente já chega na resposta correta, né? Ó, a letra B, 2 dupla troca e o produto formado aqui negrito sulfato de cálcio. Verdadeiro sulfato de cálcio. E aí a 3 aqui se perguntar como é que é classificada a terceira reação? Decomposição. Decomposição, né? Um reagente formando vários produtos.
Beleza? Então aqui era dupla troca. Tá? Perceba, não necessariamente esses exercícios eles trabalham só o tema reações inorgânicas. Aqui ele está trabalhando reações inorgânicas e nomenclatura de compostos, né? Ele está trabalhando nomenclatura de compostos. Beleza? Mas aqui, na prática, esse exercício aqui, se você soubesse só a questão da classificação, você já acertava, né? Não precisaria saber a nomenclatura. Nesse daqui, ó, esse exercício é bacana. A fila de reatividade dos metais mais comuns é a seguinte. Aqui está colocado os metais mais comuns. Consultando essa fila, escolha a alternativa cuja reação química não ocorre, tá? Lembrando, são aqui reações de simples troca ou deslocamento. Para a reação ocorrer, o metal que está reagindo tem que ser mais reativo do que o metal que está formando a substância composta. No primeiro caso aqui, ó, e ele está perguntando qual delas não ocorre, tá bom? Galerinha, aqui, ó, primeiro caso, magnésio reagindo com brometo de cobre. Vamos achar o cobre e o magnésio na fila aqui. O magnésio está quase no meio aqui, tá? E o cobre, ele está do meio para a direita. Qual deles é mais reativo? O magnésio. Magnésio. Ele sendo mais reativo, ele vai conseguir deslocar o cobre. Então, a primeira ocorre. Da mesma forma, a segunda, cálcio e ferro. O ferro está bem aqui no meio, praticamente, e o cálcio está bem à esquerda. O cálcio é mais reativo que o ferro. Então, a reação B ocorre também. Agora, a C, Hg, mercúrio e zinco. O mercúrio está quase na extremidade direita e o zinco está no meio aqui. Qual deles é mais reativo? O Zn. Então, o mercúrio, o Hg, não consegue deslocar o zinco. Então, a C não ocorre. Pessoalzinho, ó, ficou claro essa questão de quando as reações de deslocamento vão ocorrer? Ficou. Certeza? Rian, Matheus, Camille, Mariana. Uhum. Pelo menos tá ok aí. Para Você- Y. Entenderam? Uhum. Belezinha, tá? Tá, então era isso que eu tinha pra falar disso. Então, tem mais um assuntinho que eu preciso trabalhar com vocês ainda. Na verdade, esse assunto, vocês vão olhar lá. Não, o professor tá passando coisa que não tem no livro. Não é que não tem no livro, é que tem umas coisas assim que eu fico pensando no livro de vocês, que ele não trabalha, mas ele cobra nos exercícios, tá? Ah, não, ele cobra isso no começo. Isso aqui eu tô falando besteira, tá? Que é balanceamento de reações, tá? Que balanceamento de reações, vocês sabem que é um negócio bem tranquilo também, né? Lembra como é que faz balanceamento de reações ainda? Sim. Tranquilo, né? Vagamente. Vagamente, nossa. Primeiro que falou bonitinho. Segundo que me assustou, porque vagamente. Pessoal, é o seguinte. Tá, isso aqui eu já falei. Balancear uma reação química é porque é o seguinte, na reação química, átomos não são criados e nem destruídos. Você só muda a maneira com que eles estão conectados. Por isso, quando se tem uma reação química, você tem que ter a quantidade de átomos de cada elemento químico nos reagentes. Tem que ser igual nos produtos. Se eu tenho 5 átomos de carbono nos reagentes, eu tenho que ter 5 átomos de carbono nos produtos. Se eu tenho 3 átomos de ouro nos reagentes, também tem que ter 3 nos produtos, tá? E quando a gente balanceia a reação, a gente ajusta os coeficientes estequiométricos de maneira a deixar a reação balanceada, com essa mesma quantidade de átomos, tanto nos reagentes, nos produtos, para cada elemento. Beleza? Pessoal, cuidado aqui, ó. Quando a gente balanceia uma reação, a gente altera os coeficientes estequiométricos, que são esses números grandões que estão aqui na frente, tá? Os números grandões na frente de cada substância. A gente nunca altera esses índices que estão à direita. Esses índices são eles expressam para nós
a identidade daquela substância. E aí, quando você troca ele, você está trocando a identidade. Você está mudando a substância. Isso você não pode fazer. Isso é claro para vocês? Sempre altera os coeficientes estequiométricos. Os números que estão à esquerda na frente, grandões. Beleza? Beleza. Esses números grandões, eles expressam a quantidade de moléculas, por exemplo, nesse nosso exemplo. Esse 2 ali na frente do H2 significa o seguinte, que é a molécula de H2, tá? Que é o gás de hidrogênio, que é formada por 2 átomos de hidrogênio. Essa molécula, na nossa reação, são 2 moléculas de gás de hidrogênio que estão reagindo. Por isso tem um 2 na frente. Sempre a gente vai trabalhar com números inteiros. Sempre vírgula. Tem um caso que a gente não trabalha com números inteiros. Mas sempre vamos tentar usar números inteiros. Porque, vamos falar a verdade, pessoal, faz sentido. Eles expressam a relação no número de mols. Mas mesmo assim, faz sentido trabalhar com meia molécula? Na reação química não é meia molécula que reage, é uma molécula inteira. Então a gente vai tentar trabalhar em coeficientes estequiométricos, tá? Uma vírgula que eu queria falar. Alguns casos, reações que envolvem oxigênio, reações de combustão, queima de compostos orgânicos, eles usam frações. Que frações, como se pode dizer, pode ser representado por um número fracionário. Frações de números fracionários. Que beleza de frase que ficou. Seria um número não inteiro. Tá? Mas assim, o único caso é o oxigênio. Todos os demais, oxigênio nas reações de combustão. Todos os demais a gente vai usar números inteiros para tentar trazer para a nossa realidade. Para a realidade da reação. Belezinha, pessoal? E aí é o seguinte aqui, ó. Isso aqui eu falei. Tá? Tem 2 métodos para você fazer esse balanceamento. A gente vai estudar, por enquanto, o primeiro deles. Daí, quando a gente for estudar pilhas, a gente estuda o segundo. Que é o segundo método é o método das reações de oxirredução. Aqui, a gente vai fazer o balanceamento por método de tentativas. O que é uma tentativa? É tentativa e erro. Você vai lá, altera os números, os coeficientes e vê e testa. É método de tentativa e erro, tá? Ah, vai dar errado. De vez em quando vai dar errado. Você vai apagar e fazer de novo, tá? Tentativa e erro. Mas eu tenho um macete para vocês, tá? Que vai mudar a vida de vocês. A professora, nunca lembro o nome dela, Adriana, né? Ela passou um macete para fazer balanceamento ou não? Macho. Macho? Então é isso aí. Vocês vão usar o macho na vida de vocês, tá? Macho. Vocês vão começar a balancear por metais, depois vocês vão usar metais, carbono, depois hidrogênio e por último oxigênio, tá? Porque o oxigênio é o mais chato de balancear. Em muitas reações, o oxigênio ele está em muitas substâncias diferentes. E isso complica na hora de fazer o balanceamento. Bom é balancear quando cada elemento quando o elemento só está em uma substância, no reagente e outra no produto. O oxigênio ele é mais complicadinho. Ah, professor, e se a nossa reação não tiver metais? Aí vai usar metais, tá? Vai pulando. Esse macete ele funciona muito bem para 99% das reações, talvez, tá? Uma outra reação, às vezes em quando ele dá furada, mas ele funciona muito bem. Mas ele é assim, ele é um macete. Ele funciona bem, ele é um método para você começar a balancear. Galerinha, tá aqui, ó. Como eu falei, começa por metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Macho. Aqui, ó, essa reação, por exemplo, aqui, ó, ela não está balanceada. Como que a gente sabe? Eu tenho 3 carbonos como reagente, aqui, ó, C3. E nos produtos eu só tenho um carbono como produto. Não pode. A quantidade de átomos de carbono nos reagentes, que é 3, e nos produtos, tem que ser igual. Tem que encontrar uma maneira de ficar igual. E aí eu vou alterar os coeficientes estequiométricos. Quando não é dito, não tem nada aqui nos coeficientes estequiométricos, é sinal que é 1. Aqui, pessoal, então, C3H8, oxigênio, eu tenho 2 como reagente, produto eu tenho 2 mais 1, 3. Hidrogênios, eu tenho 8 como reagentes, e aqui produtos 2. Pelo macete do macho, tá? Eu não tenho nenhum metal. Ametal fora carbono, hidrogênio e oxigênio não tenho. Então eu vou começar pelos carbonos. Então é bem simples aqui, ó. Se eu tenho 3 aqui como reagente e aqui só tenho 1 como produto, eu posso multiplicar o nosso reagente por 1
multiplicar o CO2 por 3, tá? Aqui, ó, colocando 1 na frente do nosso reagente, do propano, e 3 na frente do CO2. Assim eu balanceio o número de carbonos, porque 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3 também. Próximo passo agora, macho, vai para o hidrogênio. E aí é fácil, eu tenho 1 vezes 8 hidrogênios, com o produto tenho 2. Qual número eu tenho que colocar aqui na frente da água para ficar com 8? 1 vezes 8, 8. Tem que colocar um 4 aqui para ficar 4 vezes 2, 8. Colocando um 4 aqui na frente da água, eu fico com o número de hidrogênios balanceado. Agora, pessoal, último caso, oxigênios. Eu tenho 2 como reagente nos produtos. 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Então, vai ter que colocar um 5 aqui na frente do O2 para ter esse balanceamento. Beleza? Belezinha, pessoal? Terminou a reação? Confere. 3 carbonos como reagente, 3 como produto. Ah, se é muito complicado, escreve do ladinho. Na hora da prova, coloca ali, ó, 3 carbonos. Separa, faz uma linha reta, coloca reagente de um lado, produto do outro. 3 carbonos como reagente, 3 como produto. 8 hidrogênios como reagente, 8 como produto. 10 oxigênios como reagente, 10 como está balanceado. Tá? Sempre tenta colocar os menores números inteiros possíveis. Vocês não vão tentar fazer o balanceamento e colocar o número 12. Vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5. Raras as reações que passam. É pouco provável que caia uma reação que o número passe de 5. Tá bom? Aqui é a reação balanceada. Pessoal, deixa eu ver que é importante. Lembrar que você pode iniciar seu balanceamento por qualquer átomo. Tá? O caso do macho, ele é um macete. Ele é um indicativo de por qual você vai começar. Mas você pode começar por qualquer átomo. Se começar por oxigênio, você vai sofrer pra caramba, geralmente. Tá? Pessoal, belezinha? Deixa eu ver que lição. Então era isso que eu tinha passado hoje para vocês. Lembrando que assim, as reações que eu passei aqui são reações, a reação do meu exemplo, são reações simples. Tem reações que envolvem coeficientes estequiométricos bem complicados. Quanto mais reagentes e mais produtos você tiver na reação, vai ser mais complicado. Tá? Se tiver muitos reagentes e produtos, vai ficando complicadinho de se balancear. Mas o macho funciona bem. Vocês querem que eu faça mais algum exemplo? Querem ir para o intervalo? Querem o intervalo, né? Fala a verdade. Vou tomar aquele cafezão, né, professor, agora? Quer tomar café, professor? Só um exemplo aqui. Eu não passei para vocês. Ano passado, eu coloquei imagine, segunda-feira, as 2 últimas aulas, né? Eu coloquei uma reação no quadro e pedi para eles balancearem. E aí a reação era assim. Eu pesquisei, encontrei essa reação na internet. É a reação mais complicada de se balancear que eu já vi. Ela tinha uns 4 reagentes e uns 5 produtos. E assim, o elemento repetia muito. E aí ele fica complicado. Só para vocês terem uma ideia, tinha um coeficiente estequiométrico que era 299. Na prática. Maldade, professor. Meu que Deus, isso. professor. Daí Muito eu coloquei o maldade. desafio. Eles só Já iam tava poder ir embora a torturando hora os que alunos. balançasse a reação. Eu vou mandar no grupo depois. Eu vou achar e vou mandar no grupo. Na prática, aquela reação lá, para você balancear na mão, não é impossível, mas assim, seria extremamente trabalhoso de se balancear na mão. Extremamente. Por embora à noite da escola, né? Se fosse na nossa sala, pegava na internet mesmo. Então, eu vou falar para vocês. Vocês que vão estudar, se vocês querem, quando a reação cair um exercício, se ficarem em dúvida, se jogam na internet. Tem lá, tem uns sites que você digita a equação e ele faz o balanceamento para você. Tá bom? Claro, eu estou confiando em vocês, é para vocês estudarem. Então, se você quer conferir se o balanceamento está certo, tem uns sites lá que eles fazem o balanceamento para vocês. Tá bom? Só digita a reação e ele dá ele balanceia. Claro, tem que tomar cuidado para digitar certinho e tal. Mas assim, até ele fala, se você digitar errado, às vezes ele diz que aquela reação não ocorre.
E ele tem insights bem bacanas. Mas aquela reação lá, por exemplo, não vai cair no vestibular. Porque aquela reação para fazer na mão é extremamente trabalhoso. Tá? Não faz sentido cair aquela reação. Mas eu lembro que os coeficientes mais eram extremamente complicados. Daí é aquela brincadeira, né? Mas assim, há reações que são complicadas. Se vai fazer, você talvez vai ficar com dúvida, vai ter que apagar, vai começar de novo. Às vezes você vai ter que multiplicar a reação inteira por um número, por 2, por exemplo. Mas assim, balançamento de reações, galera. Talvez é o exemplo mais claro. Só fazendo exercício precisa aprender. Tá? Claro, se você quer lembrar como é que faz, tal, mas assim, bota no papel, faz alguns exercícios lá, porque é só dessa maneira que vocês vão guardar bem certinho e as dúvidas vão surgir. Novamente, pessoal, surgiu dúvida, manda aquele WhatsApp lá, a gente conversa, tá? Um ótimo final de semana para vocês, tá? Bom descanso, com certeza vocês devem estar cansados. Aqueles que têm que fazer superação, não esqueçam de fazer a superação, tá? É importante vocês fazerem para recuperar notas, para a gente não ter um final de ano animado, movimentado e de fortes emoções. Não é verdade? Claro que vocês vão estar com fortes emoções devido aos vestibulares. Só por isso que a gente quer que vocês tenham emoções, tá? Pessoal, quem tem superação, faz superação. Quem não tem, faz a tarefinha hoje de tarde, depois dá aquela relaxada, descanso, tá? Que vocês merecem, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato e a gente se vê de novo na segunda-feira à tarde. Conto com todos vocês na minha aula, beleza? Beleza. Valeu, professor. Beleza. Tchau, bom descanso. Adoro vocês. Tchau, professor. Bom descanso pro senhor também. Obrigado.